Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais um CelosCast, o podcast da Celos que traz informações pertinentes para você, participante. As atualizações, os assuntos que estão afetando diretamente a sua rotina. Nesse episódio, quarto episódio, nós abordaremos um assunto especial. Vamos abordar sobre a retrospectiva, o que foi 2024 para a Celos. Meu nome é Gilmar Barbosa, sou assessor de comunicação e hoje estarei apresentando esse podcast juntamente com a presença especial do presidente da Celos. Nós temos aqui o presidente Ivécio, juntamente com a gerente da área de estratégia, Monique. Sejam bem-vindos, Ivécio, Monique. Para que nós possamos começar essa nossa conversa, vou começar com você, Ivécio. O que você poderia abordar, explicar um pouquinho para nós, o que foi 2024? Quais ações evidenciaram? O que ficou mais destacado em 2024 junto às ações que a Celos fez para os nossos participantes? Oi, Gil. Oi, Monique. Deixar um oi também para o nosso participante que acompanha o CelosCast aqui. Eu penso que não tem como a gente falar de 2024 sem antes dizer o que aconteceu em 2023, né? Foi no ano passado que nós paramos para pensar como seria o próximo ciclo e definimos um novo planejamento estratégico. Até então, a Celos tinha um planejamento estratégico quinquenal, que é mais ou menos o que o mercado apura, e com uma definição de metas que é o chamado BSC, que tem as metas mais ou menos como o mercado também acompanha. E nós resolvemos inovar um pouquinho. Então, no ano passado, veio uma consultoria para a Celos que nos ajudou a construir um planejamento estratégico baseado na metodologia de OKRs, que é uma metodologia mais moderna, utilizada pelas grandes companhias de tecnologia como o Google. E com isso, a gente definiu também um ciclo menor. Então, definimos metas e objetivos para o ciclo de 2024 a 2026 e com essa definição, com esse planejamento, nós entendemos que conseguimos trazer um pouco mais de dinâmica, um pouco mais de dinamismo para dentro das Celos, para alcançar nossos objetivos e fazer com que a fundação inovasse num espaço menor, num espaço mais curto de tempo. Né? Então definimos isso em 2023, em 2024 a gente iniciou a execução desse novo planejamento estratégico e aí tivemos alguns resultados que a gente pode ir discutindo aqui conforme a gente for conversando. Você pediu um destaque e eu vou fazer questão de dar o destaque mais recente, né? Que foi o lançamento da nossa nova identidade visual. A Celos já tem uma identidade visual que vinha de muito tempo, que ela, obviamente, tinha um apego do nosso participante, um apego, ela remetia a similaridade com a nossa principal patrocinadora, que é a Celesc, mas para a gente entender, fazer-se entender que a Celos está num novo momento, um momento de inovação, um momento mais proximidade, um momento de trazer realmente coisas novas, né, para dentro da fundação, a gente fez uma identidade visual nova, que traz toda essa flexibilidade, toda essa pegada de conexão com o nosso participante para poder, enfim, avançar também daqui para frente. E essa nova identidade, ela dialoga muito com todas as outras ações que a gente vem cumprindo dentro da Fundação. Maravilha, Vécio. Então, em resumo, pelo que eu entendi, 2024 foi um ano muito importante porque a gente então trouxe o que estava no papel para a realidade concreta, de acordo realmente com a parte visionária das Celos, em mostrar para o participante as ações propriamente ditas, ou seja, a gente colocou a mão na massa e conseguiu resultados, o qual vamos abordar um pouquinho aqui, né? E eu quero saber um pouquinho mais que ações, que resultados foram esses. Então, para isso, Monique, quero fazer uma nova perguntinha para ti aqui. Dentro dos objetivos estratégicos que o Ivécio já comentou, que foi tudo relançado, foi colocado realmente em um tempo menor, eu gostaria de saber como que eles impulsionaram o crescimento da organização neste ano. Tem algum objetivo estratégico que você pode também evidenciar, que foi talvez o que mais chamou a atenção sua, juntamente com os outros? Bom, tem alguns, na verdade, né? Até, como o Ivécio comentou, a Celos adota o planejamento estratégico há muitos anos, né? A gente vinha com uma metodologia de BSC, que é uma metodologia de administração, normalmente utilizada pelo mercado. A gente veio para o OKR, que é uma metodologia muito mais direta, muito mais dinâmica, né? Como o Ivécio comentou. E nesse novo período do planejamento estratégico, que é 2024, 2026, a gente veio muito pautado para inovação, tecnologia. Então, assim, o que a gente pode destacar nesse ano, né? Realmente muita inovação, né? Nova marca, um lançamento de um novo plano, Preve Mais, lançamento de novos planos de saúde. Então, eu acho que a grande marca de 2024 é a inovação.
inovação, tecnologia, melhoria dos nossos processos. Às vezes a gente tem algumas ações, algumas iniciativas que não afetam diretamente o participante, como novos produtos ou novas soluções, mas indiretamente, digamos, ele afeta porque a gente melhora os nossos processos, a gente atende melhor o nosso participante, o beneficiário, a gente agiliza o nosso atendimento, né? Então, acho que é isso. É quase um jogo dominó, né? Exato. Então, é uma ação que, por mais que imaginamos que não vai ser afetado o participante, e não tem como evitar isso, né? Porque são ações que afetam diretamente no plano de saúde, no plano de previdência, no dia a dia, no atendimento. Um 0800, uma pequena ação, afeta diretamente o participante. Então, planejamento estratégico, ele não é apenas uma parte organizacional, apenas uma entidade com grupo operacional, mas sim o outro lado, as pessoas que são beneficiadas. E a gente visualiza isso diariamente, né? Então, eu queria entender um pouquinho mais sobre isso, mas vamos começar um pouquinho com o Ivésio, conversando um pouquinho sobre, se olharmos para o futuro, 2025. A gente falou 2024, mas agora, enfim, ainda fiquei pensando em 2025. Dentro desses objetivos que a Monique comentou, que você também comentou, que visão audaciosa nós temos para 2025? Dentro desses objetivos que já foram citados, a gente vai abordar um pouquinho sobre o que a gente fez em 2024, mas só dando um spoiler para o participante. Dentro dos objetivos que foram citados, tem algum muito audacioso em 2025 a ser realizado? Nós vemos, Gil, que quando a gente redefiniu o planejamento estratégico, né, a nossa visão ela foi reformatada e nós colocamos lá que um objetivo bastante audacioso, que é o seguinte: ser referência em previdência e saúde em Santa Catarina. Porque hoje nós ainda temos, né, a Celos, ela tem essa proximidade visual e de conexão muito com a Celesc, que é a principal patrocinadora. Então, como que a gente se torna uma referência em previdência e saúde para os demais, para demais segmentos ou para as demais pessoas do nosso estado? Um grande passo foi dado agora com o relançamento do plano família que nós tínhamos e agora o nosso plano Prev Mais. O Prev Mais, ele está vindo com uma pegada diferente, ele é mais flexível e ele é aberto para qualquer pessoa procurar as Celos e ter um plano, né, de mercado com uma taxa competitiva e que pode fazer diferença para o seu futuro, né, no sentido de trazer qualidade de vida para ele no futuro. Além disso, a Celos está liderando um movimento, né, nacionalmente, junto à ANS, também com o apoio da ABRAP, para tentar fazer com que nós possamos ofertar a esse público que procure a Celos para um plano de previdência, também uma opção de um plano de saúde. E se a Celos conseguir se inserir nesse mercado, a gente vai estar, digamos, cumprindo essa visão que nós definimos lá em 2023, né, para esse ciclo de 3 anos, no sentido de transformar a Celos não só de uma previdência para celesquianos, né, aposentados e ativos dos celesquianos, mas que seja acessível a mais pessoas. Isso vai engrandecer a fundação, ela vai fazer com que a nossa atividade seja mais reconhecida pela população de Santa Catarina e a gente tem certeza que pode pode ofertar para essas pessoas serviços baseados em previdência e saúde com mais qualidade. Maravilha. Então, é realmente um objetivo audacioso, mas super fácil não, executável, ou seja, é possível executar. E uma coisa interessante que você comentou, Ivésio, justamente é levar a previdência, né? Porque hoje, de acordo com as estatísticas, menos de 10, 12% da população brasileira tem acesso à previdência complementar. Então, quando vocês citam esse objetivo, realmente mostra realmente a importância das Celos junto com a sociedade. Levar esse segmento da previdência, né? Mostrar realmente que previdência complementar não é um bicho de 7 cabeças. Todo mundo tem acessibilidade. E pelo que foi abordado, o plano Prev Mais, ele vem justamente com essa proposta. Mostrar a facilidade de ter um plano de previdência sem todos aqueles termos que o pessoal está acostumado, né? Siglas que parecem muito distante da nossa realidade, né? Quando começam a falar sobre previdência, dá até medo. Então, justamente, eu acho que esse realmente é um papel audacioso. Parabéns realmente pela entidade, Monique, pelos objetivos, porque realmente esse vai mostrar o papel das Celos junto à sociedade. E quer comentar alguma coisa? E é um desafio, né, Gil? Justamente. Na verdade, assim, não é só a questão de, digamos, ofertar um plano de previdência, é você fomentar a educação financeira e a educação previdenciária. As pessoas entenderem, principalmente as gerações mais jovens, né? E a gente costuma dizer que previdência, ela é para todos, mas principalmente previdência é coisa de jovem, né? Porque a pessoa que desde cedo, quando começa a trabalhar, que tem que pensar, olha, como é que vai ser a minha qualidade de vida no futuro? Né? Como é que vai ser quando eu resolver desacelerar ou me aposentar? Né? Hoje eu tenho 18, 19, 20 anos e eu pretendo começar a desacelerar lá com 60, 65.
né, como é que vai estar a minha vida, como vai estar a minha condição. Se você começa a se programar e vem a ser previdente, ou seja, contrata um plano de previdência, começa a economizar, eu posso estar garantindo a minha qualidade de vida no futuro. E a gente tem que ser incentivador desse processo de fazer as pessoas aprenderem sobre previdência para poder ter essa melhor qualidade de vida quando vai ser o momento que mais vão precisar, na verdade. Eu acho que é realmente um desafio, né? Fazer essa nova geração frear, parar para pensar em previdência, parar para pensar no seu financeiro a longo prazo, né? Então, realmente é um desafio, mas é um desafio que bem motivador, né? É que a gente faz parte, a gente está inserido e a gente está junto para poder incentivar isso cada vez mais. Justamente, essa ideia do imediatismo, tirar da cabeça do jovem que as redes sociais e do meu segmento marketing, a gente oferta realmente o produto imediato. Sim. Compro hoje, amanhã ou depois já chega em casa. Previdência não é assim, é a longo prazo. Então, é um grande papel e, com certeza, a Cielo será uma grande fomentadora do assunto realmente de previdência no mercado, juntamente com inúmeras outras entidades, mas é um trabalho realmente extremamente importante para todos nós. E justamente agora, pegando nessa linha, Monique, você comentou somente da inovação, de fazer uma diferença junto à sociedade, junto ao nosso participante, que é a real motivo realmente da Cielo estar nesses 51 anos. Monique, o Ivessi comentou as expectativas audaciosas para 2025, porém super execuível, né? Possível realizar, mas eu queria saber um pouquinho mais desses projetos que você comentou, que tem uma meta 2024, 2026. Dentro desses projetos, como que você consegue identificar e como eles poderiam impulsionar o crescimento da Fundação em 2025? Olha, sem querer dar muito spoiler, digamos assim. Fique à vontade, cheguei para spoiler, a gente vai adorar. Não, na verdade, assim, esse ano a gente já teve a apresentação de novos produtos, novos serviços, né? E eu acho que a Celos vem ainda mais com essa pegada nos próximos anos, né? E no planejamento estratégico a gente tem muito isso, mais iniciativas de previdência, mais iniciativas de saúde. Então, um pequeno spoiler, né? Ampliação de clínica, talvez novos planos previdenciários, enfim, eu acho que a gente vai nessa linha de novas soluções para o nosso participante, nosso beneficiário, sempre melhor atendê-lo, né? Maravilha. Então, assim, lembrando, a Fundação, ela além de administrar planos de previdência, ela também administra plano de saúde. Então, esse objetivo estratégico dentro de 2024 ou 2026, ele é focado em diversos produtos e serviços que a Celos oferece atualmente, né? Seja previdência, seja saúde, empréstimo. Sim, mas é que nós estamos no negócio da qualidade de vida, né, Gil? A gente, é óbvio que nosso core é previdência e saúde, mas na verdade o nosso ramo é qualidade de vida. Então nós trabalhamos no segmento de previdência para que a pessoa tenha uma renda quando quiser se aposentar. Trabalhamos com planos de saúde para que a pessoa, no momento que precise, né, tem alguma questão de saúde a ser resolvida, tem um plano para cobrir, e se a pessoa passar por alguma dificuldade financeira, a gente ainda está no ramo financeiro através dos nossos empréstimos, né, que são feitos através dos planos de previdência. Então, todo esse rol de produtos que a gente oferta, ele é baseado em garantir mais conforto, mais segurança, mais tranquilidade para o nosso participante. E a nossa ideia, como disse a Monique, no planejamento estratégico, é inovar ainda mais na oferta desses produtos. No final de 2023, já nós lançamos os planos essenciais de saúde, que são planos de saúde que atendem o rol da ANS e que tem um preço ainda mais competitivo do que a gente já praticava. Os nossos preços, enquanto Cielo Saúde, já são competitivos em relação ao mercado e a gente conseguiu lançar planos ainda mais competitivos. Isso é uma inovação no segmento de saúde, faz toda a diferença. Nós já temos quase 1.800 beneficiários nesse novo plano e a ideia é que ele se amplie cada vez mais. E no segmento financeiro, já que entramos, né, falando também de empréstimos, a gente também mudou a política de concessão de empréstimos em 2023 e nós tivemos no mês de julho o nosso mês com a maior concessão em valores de empréstimos da história das Celos. Ou seja, atuando realmente para dar uma oxigenação financeira para os nossos participantes, para que as pessoas possam realmente resolver sua vida, né? Quem não passa dificuldade financeira, às vezes, isso pode acontecer com qualquer um. E os nossos participantes têm essa opção, que é uma opção que digamos assim, o empréstimo ele tem um juro bastante competitivo, com acesso bastante facilitado ao crédito, e os nossos participantes, eu acho que têm gostado bastante disso porque têm utilizado. Que bom isso. E assim, só para complementar, né, além dessas inovações, né, novos produtos, novos serviços, no planejamento estratégico a gente pensou também muito na jornada do participante, do beneficiário dentro das Celos. Então, quando a gente fala em jornada, é o caminho, ele entrando nas Celos, ele adquirindo os nossos produtos e serviços, ele acessando esses serviços. Então, a gente também pensou muito nisso, em inovar também nessa jornada do nosso participante beneficiário dentro da entidade. Né?
Olha, em resumo, eu posso dizer então que a Celos ela atende do público de 0 anos à infinidade, por causa que então é um público aberto, é um serviço aberto realmente para todo perfil, para todo nível, faixa etária, nível financeiro. Então a Celos está se preparando então para atender um público de uma forma genérica, realmente bem ampla, atendendo todas as necessidades, seja elas financeiras, saúde, previdenciária. Sim. Tem alguma coisa a mais que vocês estão pensando? Ou querem deixar para spoiler no final? Vamos deixar para spoiler, então. E Vécio, tu comentou uma coisa muito interessante, que é sobre políticas, né? Então a gente tem que abordar um pouquinho esse assunto, porque essa parte política é a parte no qual os processos, essa parte da formalização dos processos da Celos, ela segue uma determinada diretriz. Dentro das políticas que a Celos aprovou, realizou de 2024, tem alguma que você pode citar? E eu queria até saber um pouquinho mais, como que essas políticas harmonizam com o planejamento estratégico da Celos? A Celos ela possui diversas políticas, né, até digamos assim, para regulamentar como é o fornecimento de serviços e também regulamentar como funciona a entidade internamente e como ela se porta perante os órgãos reguladores. No nosso caso, especificamente, a Previc na área de previdência e a ANS na área de saúde, né? Então, falando, por exemplo, das políticas que a gente alterou no sentido de que mexe na estrutura para poder oferecer um serviço melhor para o nosso participante, nós podemos citar, por exemplo, o lançamento da nossa política de gestão atuarial. Ela também foi lançada no final do ano passado, né, mas ela é bastante, digamos assim, densa no sentido de que ela faz toda uma gestão de riscos das premissas atuariais dos nossos planos de previdência. Ela possui toda uma jornada, todo um processo desenhado para como se dá a tomada de decisão dentro das células para fazer qualquer alterações nos planos de previdência, e ela foi tão elogiada que, digamos assim, ela foi tão destaque que ela foi elogiada pela própria Previc em reunião nacional e foi apresentada no Congresso Anual do Instituto Brasileiro de Atuária, que é o maior congresso sobre as questões atuariais que tem no Brasil, como referência e está servindo aí de benchmark para outras entidades do setor. Então essa foi a principal, mas para citar rapidamente, Gil, para não deixar de fora, a gente fez essas alterações na política de concessão de empréstimos também, que foi onde temos aí recordes de concessão de empréstimos dentro das Celos. Nós alteramos a política de administração de imóveis, no sentido de compra e venda e locação de imóveis, o que permitiu com que a gente já tenha vendido, salvo engano, 5 imóveis nesse ano, sendo que era um processo que estava parado. Em 2023, por exemplo, não foi vendido nenhum. E por último, tem mais a política de investimentos. A gente alterou também, o João agora já não está aqui com a gente, mas nós alteramos a política de investimentos para deixar ela mais aderente aos nossos objetivos e por isso nós atingimos as metas de rentabilidade de 2023 para os 2 planos e estamos aí com uma boa expectativa agora para o final de 2024, né? Esperamos, obviamente, atingir as metas, mas caso não atinja, vai ser por muito pouco. Ou seja, está bem alinhado com a meta que a gente tem para cada plano como rentabilidade, vamos dizer assim. Maravilha. Falamos então sobre essas políticas e, obviamente, a gente tem que falar um pouquinho sobre a gestão das células, né? Então, nesse processo de gestão das células, com certeza nós temos algumas iniciativas, conforme a Monique já citou, principalmente envolvendo essa parte essencial de planos de saúde. Monique, eu queria saber um pouquinho mais sobre. Tu comentou sobre uma clínica PS. Queria saber um pouquinho mais como essa ampliação dessa clínica PS atinge o nosso participante e de que forma poderá o participante entrar em contato com esse serviço. E eu também fiquei sabendo, Vécio, sobre a avaliação do plano de saúde. Eu fiquei sabendo que o plano das Celos é um dos melhores realmente avaliados junto ao mercado, por isso que ganhamos um prêmio do IDSS. Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre esses 2 pontos do plano de saúde. Monique, começa contigo. Bom, eu vou comentar um pouquinho o que é uma APS, né? Uma clínica de atenção primária à saúde. Então, a gente tem ali uma médica da família. Uma médica da família, ela vai conversar com outras áreas da saúde, digamos assim. Então, a médica de referência para a família, né? Hoje a gente tem ali na Celos a médica da família, nutricionista, psicólogo, e a gente vai fazer uma ampliação ali da clínica para que a gente tenha mais profissionais trabalhando ali também e para que a gente consiga atender mais beneficiários nas Celos. Hoje a gente já tem uma clínica com bastante atendimentos, né? E a ideia é que a gente tenha ampliar para que a gente consiga atender ainda mais beneficiários, tanto em Florianópolis quanto no estado inteiro. A gente tem telemedicina, então a gente consegue atender todos os nossos beneficiários em todo o estado. Bom, tu comentou, né? Nós ganhamos no ano... recebemos nesse ano, isso, né? Mas é referente ao IDSS 2023. O IDSS é um indicador que mede o nível de serviço da área da saúde e nós recebemos esse prêmio no seminário que teve da Unidas, que é uma associação nacional das entidades de operadores de saúde.
e ganhamos esse prêmio também pela qualidade do serviço. Mas é isso que a Monique citou, até falando da APS, a ampliação que nós estamos tendo, me remete também à questão das parcerias que a gente conseguiu evoluir em 2024. Né? Então, foi um ano muito produtivo para isso. Né? Em 2024, a gente conseguiu, por exemplo, na área da saúde, a gente está ampliando a nossa APS, estamos em vias de fazer uma parceria com outras entidades do setor em Santa Catarina, que fazem parte junto conosco da ACASA, que é a Associação Catarinense de Autogestões em Saúde. Explicitamente posso citar a Elo Saúde, a SIM e a Casa Carece, que são entidades, são parceiras da Celos, e onde a gente pretende avançar nessa parceria no sentido de, com a ampliação da nossa APS, nós poder receber os beneficiários dessas outras autogestões também numa parceria, né, num convênio que obviamente tem um repasse de custos, mas que vai fazer com que as autogestões andem juntas para que todas sejam fortalecidas. E no segmento de previdência, da mesma forma, a gente formou um termo de cooperação junto com a FUSESC, que é a entidade que atende Banco do Brasil, Codesc, Badesc e o antigo BESC. E nesse termo de cooperação a gente já trocou muita informação útil entre as duas entidades. Recentemente ainda tive uma conversa com o diretor administrativo lá sobre uma questão de gestão de pessoas, mas nós trocamos ideias sobre gestão de riscos e outras matérias. E estamos em vias também, né? Recentemente a gente teve uma discussão, acho que com a Previsc, de eventualmente também fazer um termo de cooperação com eles para fazer essa troca de informações que acaba sendo benéfica para todas as entidades, né? A gente acaba melhorando os processos de cada entidade atuando em conjunto. Ótimo, então em resumo posso dizer que a Celos está nesse crescimento não de uma forma solitária, mas sim pela cooperativa. Então é um segmento exclusivo previdência, pequeno, não tão conhecido da população, e com certeza esse processo de benchmarking, de cooperação se torna realmente benéfico não só para os participantes de cada entidade, mas principalmente para o segmento da Previdência. Então, identifico realmente uma grande possibilidade de melhorar cada vez mais esse percentual de adesão aos planos de Previdência e saúde. Surpreso, cada vez mais feliz realmente em saber dessa cooperação também da saúde, que não se tratam como concorrentes, mas sim como aliados realmente nesse processo de ofertar e fomentar uns planos de saúde vinculados a plano de previdência, né? Pelo que fiquei sabendo, realmente o objetivo das células é ofertar realmente um pacote completo, né? Seja a previdência, que é a longo prazo, ou a saúde, que é o imediato, é o hoje. Por isso, então, essa clínica PS. Então, essa clínica PS atende em Florianópolis, mas ela também é extensiva a toda Santa Catarina, a todos os nossos participantes pelos canais digitais, pela telemedicina, é isso? Isso. E as especialidades, então, a gente vai de médico de família e psicólogo, nutricionistas, ótimo. E o participante, além desse benefício imediato e ter acessibilidade, ele recebe algum outro benefício específico utilizando a clínica PS? Na verdade, ele não paga o percentual ali de coparticipação, né? Então, esse é um benefício interessante. E a clínica de APS, né, a atenção primária à saúde, o objetivo é a gente conseguir identificar possíveis doenças, enfim, de uma forma precoce, né, para que a gente consiga um tratamento antecipado. Então, isso é muito benéfico tanto para o participante, né, quanto a sua família também pode ser atendida ali. E a gente não pode esquecer também que, além da clínica PS, a Celos também tem uma grande gama de profissionais credenciados diretamente à rede Celos Saúde. São mais de 800 clínicas, profissionais, hospitais, tudo essa gama de profissionais especializados para atender realmente às suas necessidades participantes. Para conhecer um pouquinho mais sobre a nossa rede de credenciados, acesse nosso site www.celos.com.br em guia de credenciados, ou então entre em contato com a Celos pelo 0800 048 4040. Ok, entendi um pouco de saúde, entendi um pouquinho também sobre essa parte da cooperação, e agora ainda queria falar um pouquinho mais sobre essa parte de gestão, né? Eu fiquei sabendo de selos que a Celos conseguiu. Então, dentro dessa parte de gestão, eu queria saber como a conquista, por exemplo, do selo de autorregulação e as novas parcerias com a Celesc, juntamente com os demais serviços de saúde, eles têm agregado nessa continuidade de serviços aos nossos participantes. O que esse selo afeta o participante? É selo de investimento? O que é exatamente esse selo de autorregulação? O selo de autorregulação e investimentos, ele é fornecido pela ABRAP, que é a Associação Brasileira de Entidades de Previdência. E esse selo, ele demonstra, né, que a Celos cumpriu uma série de requisitos de governança relativa à sua área de investimentos, né?
Então, a gente conseguiu comprovar que cumpre esses requisitos e a ABRAP fornece os selos. Então, é mais um indicativo da confiança que o participante pode ter no trabalho que está sendo realizado pela entidade, ao cuidar dos seus recursos, ao cuidar dos planos de previdência, no sentido de trazer mais rentabilidade e cuidar dos seus recursos, né? Maravilha. Foi comentado muito sobre a parceria com algumas entidades de previdência, algumas entidades específicas de saúde, mas é a principal patrocinadora da Celos. A Celos sempre tem parcerias constantes? Como se tem afetado essa parceria com a patrocinadora Celesc? Onde o participante está ganhando com essa parceria nesses novos processos operacionais da Celos? A Celesc é a nossa principal patrocinadora, né? Enfim, e ela possui inclusive cadeiras no nosso Conselho Deliberativo, no nosso Conselho Fiscal. E nós avançamos também no relacionamento com a Celesc nesse último ano. Uma das parcerias foi a implementação do programa NutriCelesc, um programa nutricional que a gente entrou juntamente com a empresa para fornecer para alguns empregados elegíveis, né, conforme o público que a companhia encaminha. E a gente tem feito esse programa, inclusive, dentro da companhia, dentro da empresa. Mas, além disso, a gente está em discussão com outras parcerias, outros termos. A gente não pode também falar tudo que está em andamento, mas no sentido de fortalecer esse relacionamento com a patrocinadora. Recentemente, por exemplo, e tu sabe, né, Gil, a gente esteve lá fazendo, né, um movimento de apresentação do Prev Mais para os funcionários da Ativa. Nós participamos de um evento que foi promovido pela APC, também foi dentro da Celesc, sobre o tema Desmistificando a Previdência Complementar, e entre outros eventos, a CIPAT, a gente também participou, né, recentemente lá na Administração Central e também na Agência Regional do Tubarão, e a nossa ideia é ampliar isso também para outros locais no estado. Então é uma parceria que vai se fortalecendo, vai amadurecendo e acho que vai trazendo cada vez resultados mais positivos tanto para a Celesc quanto para a Celos. Ótimo. Sem faltar ainda as parcerias com a PCelesc, né? Também junto aos aposentados, o qual são fundamentais realmente nesse processo de divulgação, realmente, porque o aposentado hoje é o que vivencia realmente o benefício da Previdência e o que está diariamente também com a saúde, ofertando aos seus dependentes, né, diretos. Então, creio que a parceria com a PCelesc também ela é uma das também ramos fundamentais hoje em divulgar a Celos nos seus ramos, nas suas linhas de trabalho, não é? Sim, nós temos uma proximidade grande com a PCelesc e tanto é verdade que a PCelesc nos auxilia, por exemplo, anualmente a diretoria faz a percorrida de prestação de contas, geralmente liderada pelo diretor administrativo financeiro, que é o diretor responsável pelos investimentos. Então nós percorremos aí todas as regionais da Celesc, aqui a administração central, e em diversos pontos a gente vai em locais que a PCelesc fornece, né, para Celos, para poder encontrar os aposentados, né, os que já são assistidos, e também fazer a prestação de contas, mostrar o que ocorreu nas Celos no último ano, como foi o resultado dos investimentos e esclarecer todas as outras dúvidas que os assistidos podem ter em relação à administração da entidade. Essas parcerias eu acho que facilitam o nosso contato com o beneficiário e participante, né? E aproxima ainda mais, né, a Celos do nosso participante. E além desses canais, né, de aproximação, reuniões presenciais são fundamentais, né, justamente para poder ter essa interatividade com o público in loco, é a melhor coisa, né? Mas a Celos também está preparada realmente para inovar, né? Então, por isso já inovamos alguns processos. Foi uma palavra citada por ambos aqui, inovação 2024, esse processo contínuo de inovação. E eu queria entender justamente um pouquinho mais que iniciativas inovadoras foram realizadas em 2024, principalmente pensando na estrutura interna da Celos. E, obviamente, como o participante foi beneficiado com essas inovações. Podem citar alguma inovação específica? Bom, reestruturação de sistemas, né, implantação de novos sistemas, principalmente, que hoje a gente fala em inovação, é inevitável falar sobre tecnologia, né? Então, com certeza a gente tem aderido ainda mais tecnologia nos nossos processos, não que a gente não tinha, mas a gente vem melhorando ainda mais, e também inovação no processo em si, a forma de executar alguma atividade que facilita, que agiliza, né, o processo para o nosso participante ou beneficiário. Então, acho que principalmente sistemas relacionados aos sistemas. Mas uma inovação de estrutura importante foi justamente no organograma, onde nós criamos a assessoria de comunicação e relações institucionais, né, Gil? E através da assessoria de comunicação agora instituída, com foco específico em trabalhar nesse segmento da comunicação, nós entendemos que nós nos aproximamos mais dos participantes e assistidos, enfim, todos os beneficiários, porque faltava esse foco, né? Faltava a gente ter ações específicas para provocar, né, essa proximidade, e entende que isso foi uma inovação positiva também.
O que mais? Podcast, né? O podcast é fruto desse, digamos assim, dessa modernização desse foco na área de comunicação, né? Ótimo. E também não podemos esquecer de alguns processos de relacionamento, né, específico com a área de equipe de atendimento. Passamos por uma pesquisa frequente, foi agora entregue recentemente, tendo uma ótima avaliação realmente no relacionamento. E quando a gente fala em relacionamento, foram alguns canais que foram implementados, né? O próprio WhatsApp, um canal que está em constante evolução, modernidade. O vídeo atendimento, que possibilitou realmente um atendimento aqui em Florianópolis para participantes de todas as regionais, independente da cidade onde esteja e o local. Então, isso realmente também mostra um processo de inovação constante e pensando principalmente no nosso participante, né? Ótimo. Ivésio, tu comentou um pouquinho sobre a identidade visual das células, essa mudança. Eu gostaria de entender um pouquinho mais o que essa identidade visual ela afeta diretamente na visão futurística das células. O que ela agregou e por que ocorreu essa alteração? Bom, como foi definido no planejamento, a Celos está passando por várias mudanças. Então, nós já citamos aqui algumas, né, que ocorreram durante 2024 e outras que a gente antecipa ou está prevendo para ocorrer em 2025 e até 2026, quando se encerra esse ciclo, né? Mas como a Celos tinha essa identidade organizacional muito arraigada já de muito tempo, nós entendemos, olha, para nós passarmos para o nosso participante realmente essa visão de que, olha, a Celos mudou, né? A Celos está diferente, nós estamos com uma pegada diferente, a gente também tinha que mudar a nossa identidade visual. Foi onde nós pensamos nesse novo logotipo, a gente contratou uma empresa especializada que trabalhou nesse redesenho do nosso logotipo e das fontes que a gente utiliza, e chegou nesse símbolo novo, que é um símbolo que remete à conexão, que remete a algo mais flexível, a algo mais moderno, e que tenta evocar esse sentimento de mais proximidade com o nosso participante, né? Mas algo que tem que ser dito, né, Gil? A gente pensou realmente muito em 2023, durante o planejamento estratégico, para inovar mais, trazer produtos inovadores, melhorar os processos internos, crescer os resultados. E quando a gente fala muito de inovação, e vamos inovar, e vamos mexer, e vamos atualizar, sempre parece que tem um sentimento de desprezo pelo que é antigo. E isso não é verdade, pelo menos não no âmbito das Celos. Muito pelo contrário, quando a gente chegou às Celos, ela já tinha um atendimento de excelência, ela já tem um processo de saúde que é referência no mercado, já tinha um processo de gestão de risco que estava bem desenhado. Então tem muita coisa boa dentro da entidade, né? Muita coisa boa. Então, o que a gente precisa é só avançar em alguns pontos que eram necessários, né? Em questão de modernidade, realmente, né? Trazer as Celos para um segmento mais voltado ao mercado, mais voltado para essa nova pegada que nós temos digamos assim, do contexto atual, o mundo de startups, o mundo de negócios mais flexíveis e tudo mais. Mas sem esquecer, isso tudo que era bom, isso tudo que é bom, isso tudo que a gente ainda continua utilizando. E é por isso que em 2023, quando nós fomos definir o tema do nosso planejamento estratégico, o tema definido foi respeito ao legado, pensando no futuro. Então, penso que isso resume muito do que a gente construiu, inclusive na identidade visual, né? A gente, inclusive, manteve muito das cores que a gente já utiliza, apesar da troca do símbolo, apesar da troca da fonte, mas é muito remetendo, olha, nós temos muita coisa boa e estamos inovando em alguns setores. Então, nós respeitamos tudo que já construímos, mas agora nós estamos voltados para o futuro. É mais ou menos essa a mensagem. Perfeito. E principalmente quando a gente fala em marca, né? Brand é uma coisa muito perigosa, realmente, né? Porque você mudar um conceito de 51 anos para uma nova expectativa futurística, né? E até mesmo inovadora, ousada, é uma responsabilidade grande, realmente. E parabéns, realmente, pelo processo que foi administrado, levantado, realmente, que mostra, realmente, que a Celos respeitou o legado, mantendo, realmente, algumas características de um plano criado há 50 anos atrás por pessoas inovadoras, que pensaram realmente em previdência, pensando no hoje. E hoje a gente percebe que a Celos realmente só é realmente porque ela foi parte realmente do contexto de inúmeras pessoas, inúmeros participantes. E levar essa história para o futuro, por meio de uma marca que ela foi apenas cíclica, contínua e modernizada, realmente mostra a preocupação das Celos em levar adiante realmente esse processo, que o participante é que faz parte de todo esse processo. Uma coisa que você comentou sobre o processo das Celos, esse legado. Já existiam uma Celos, já existiam regras, políticas, enfim, mas essa gestão, essa certificação de gestão de risco, o que ela afeta, o que ela trouxe para as Celos agora, a partir desse novo ano? A gente não tem ainda a certificação em gestão de riscos, né? Nós até então
trabalhávamos com a certificação ISO, que é a certificação de qualidade, a 9001. E após estudar junto com a área de controles, nós chegamos à conclusão de que nós já temos os processos de controle de qualidade internalizados na fundação. Então já existem normativas internas e procedimentos que estão todos mapeados dentro do contexto da qualidade e que, para agregar mais valor para, digamos assim, para a imagem da fundação e para os nossos processos, a gente tem que buscar agora outra certificação, que é a 31000, a ISO 31000, que se refere à questão de gestão de riscos. Porque a gestão de riscos tem muito mais a ver com o negócio que a gente toca. A gente está trabalhando com previdência, cuidando de planos de benefício definido, que tem metas de rentabilidade, que tem tábuas de longevidade para administrar. Isso é gestão de risco. A gente lida com planos de saúde, né, que também mede, digamos assim, nós temos um fundo mutualista, onde as pessoas contribuem e a gente tem que, digamos, cumprir com acordos, com internações das pessoas, com exames, com procedimentos. Tudo isso envolve gestão de riscos. Empréstimos, a gente prestar dinheiro para as pessoas, envolve gestão de risco. Então, a gestão de risco parece estar muito mais aderente com o nosso negócio do que o processo de qualidade que já está internalizado. Pelo menos não é desprezar o processo de qualidade, é só dizer que o processo de qualidade está internalizado e a gente tem que avançar agora, digamos assim, num novo modelo que cuide mais dessa parte de gestão de riscos em si. Maravilha. Pensando ainda nesse processo, então já foi citado bastante sobre essa nova marca da Celos, sobre as políticas já colocadas em prática, o processo de inovação. Agora minha pergunta é, como, Ivésio, você vê o posicionamento da Celos nos próximos anos? E que promessa nós podemos passar para o nosso participante em relação a esse crescimento? Podemos até englobar um pouquinho essa parte do Prev+, ou até mesmo no plano de saúde. Mas qual é o posicionamento que você identifica na Celos nos próximos anos? Que patamar que a Celos se enquadraria? Não dá para fazer promessa, né, Gil? Mas nós podemos dizer no que estamos trabalhando. E penso, alguém falou uma frase, eu penso que foi o pessoal da consultoria Levalen, outra consultoria que trabalhou conosco, mas no sentido de que agora nós estamos abrindo o Prev+ para a sociedade, né? Então, é um plano de previdência acessível a qualquer um, com uma taxa competitiva, com uma administração feita por uma entidade consolidada já no setor há muito tempo. E então, assim como a Celesc, que é a nossa principal patrocinadora, ela oferece energia para os catarinenses, por que a Celos não pode ser a previdência dos catarinenses? Então, isso dialoga muito com a visão que a gente define no planejamento estratégico, que é ser uma entidade de referência para toda Santa Catarina no segmento de previdência e saúde. Penso que essa é a visão mais audaciosa que a gente tem aí para um futuro de médio prazo. E se a gente conseguir avançar nesse sentido e oferecer planos de previdência para mais pessoas, oferecer planos de saúde para mais pessoas, a gente vai estar evoluindo a Celos como entidade e enaltecendo a imagem dela também perante todo o público catarinense. Maravilha. Monique, tu comentou um pouquinho sobre os objetivos de 2024. Que iniciativas a gente pode esperar para 2025? Dessas já citadas. A gente falou um pouquinho sobre o que foi realizado já em 2024. E agora 2025? Já tem alguns planos definidos? Olha, eu imagino que com certeza novas iniciativas, tanto previdência quanto a saúde, né? Também algo na parte financeira. A gente está muito voltado para a inovação, né? Então, quando a gente pensa em inovação, a gente pensa em inovação também dentro das Celos, não só para os produtos e serviços que o participante ou beneficiário enxerga, né? Mas, então, a gente também está muito voltado para a inovação e melhorias internas. Melhorias de sistemas, melhorias de processos. Então, imagino que em 2025 a gente vai voltar muito para dentro, para que a gente consiga oferecer ainda mais para o nosso participante ou beneficiário. E automaticamente o nosso participante vai ser beneficiado com essas reestruturações internas, principalmente falando em sistemas, né? Porque quando a gente fala em sistema, não é simplesmente um programa que você lança os dados, tem que ter realmente uma inteligência, algo que forneça dados e automaticamente que passe também benefícios ao participante, onde o nosso participante vai poder visualizar. Então, 2025 podemos dizer que o processo de inovação será interno dentro dos sistemas das Celos, Imagino correto? que sim, mais forte internamente, mas não quer dizer que a gente não vai apresentar algo novo aí, novos produtos ou serviços. Né? Nós estamos sempre trabalhando, né? Estamos sempre trabalhando. Inovar as coisas. Né? Isso aí, sempre inquietos. Ótimo. E isso, obviamente, tanto a saúde quanto a previdência, ela impulsiona cada vez mais a qualidade de vida e o bem-estar do participante, né? Então, essas iniciativas do qual nós estamos inovando, estamos frequentemente apresentando ao participante, mostra a preocupação das Celos com o além. O além realmente que não é só o momento
momento laboral do indivíduo, enquanto ele entra numa patrocinadora e no momento de sua aposentadoria. Então, pelo que foi citado, nós atendemos além do empregado. Qual é o papel dos seus dependentes, dos beneficiários? Que produtos a Celos oferece? É amplo, tanto toda a previdência, toda a saúde? Podem falar um pouquinho sobre esse atendimento, não só do empregado Celesc, mas dos familiares? Como a Celos atende eles? Falando um pouquinho, por exemplo, da previdência, né, os planos de previdência que são de benefício definido, plano misto, plano transitório, os titulares todos podem ter pensionistas, por exemplo, além de dependentes, né? No caso de um aposentado, por exemplo, que venha a falecer, pela regra do plano, ele deixa uma pensão para uma pensionista, né, indicada lá, esposa, convivente, dependendo da documentação, conforme cada situação. E no caso de dependentes, para quem é, por exemplo, empregado ativo, nós temos o plano pecúlio, que basicamente paga como se fosse um seguro por morte, e os dependentes, então são filhos, por exemplo, outras pessoas indicadas, né, Gil, também podem receber uma indenização por isso. No plano de saúde, a gente abre ainda mais a margem, né, porque no plano de saúde, para os titulares, sejam assistidos ou ativos, eles podem colocar os dependentes no plano, mas nós já oferecemos hoje o plano de saúde agregados, que ele é extensível para qualquer pessoa com parentesco até 4º grau, né? Então, você tem um primo que não tem um plano de saúde, ou ele tem um plano de saúde, ou ele tem a opção de ter um plano de saúde no mercado, né, que custe, digamos, R$ 1.200, é bem possível, bem provável que ele possa contratar o mesmo plano conosco a um custo de R$ 700, R$ 800. Né? Então, acaba sendo mais competitivo e essa pessoa tem esse benefício por ter o parentesco com algum associado nosso, seja da Celesc, seja da própria Celos, a ter esse plano de saúde mais competitivo. No caso da Previdência ainda, com o Prev+, a gente abriu, né? Então, hoje uma pessoa ela pode não ter nenhum parentesco com alguém da Celesc, com alguém da Celos, e ir lá no nosso atendimento, eu quero contratar o plano de previdência de vocês, e ele faz a contratação e já tem um plano de previdência a ser administrado por uma entidade com toda essa história que tem, como é o caso da Celos. Maravilha. Então, realmente, eu vejo a preocupação da Celos constante em entender a sociedade de uma forma genérica. Começamos realmente com os participantes vinculados à nossa patrocinadora Celesc, focamos depois para os beneficiários dependentes desses celesquianos e agora estamos preparados para enfrentar realmente o mercado, ofertando todo o serviço, todo esse know-how de 51 anos, uma entidade, tanto na Previdência quanto na saúde. Ótimo. Planejamento estratégico a gente citou, mas eu queria saber um pouquinho mais, Monique. Como que envolve o participante? Ele pode ter uma participação ativa nesse planejamento? Ele pode dar um feedback? A Celos faz algum processo para obter realmente esse retorno? Como é feito isso, esse envolvimento com os participantes? Com certeza, eu acho que todas as implantações que a gente faz nas células, a gente busca a opinião do nosso participante, né? Então, seja por pesquisa no nosso site, seja por pesquisa por telefone. Então, a gente sempre tenta buscar a opinião do nosso cliente mesmo, né? Que é o objetivo que a gente faz o planejamento estratégico pensando em melhorias para o nosso participante beneficiário e para uma entidade sustentável. Então, a gente sempre busca a opinião deles, seja por pesquisa, ou seja, até envolvendo em alguma ação ou iniciativa que a Celos faça. Ótimo. Então, um recadinho aí para os nossos participantes. Sempre que vocês receberem algum informativo, e-mail ou mensagem informando sobre a participação de vocês nas pesquisas da Celos, participe. Sua opinião é fundamental para que possamos cada vez mais crescer nesse processo que a Celos tem de inovação. Então, lembrando, fizemos recentemente uma pesquisa de satisfação referente ao plano, todos os planos da Celos, e agora, 2025, nós temos uma pesquisa sobre os planos de saúde. Então, entre os meses de março e abril, você vai receber possivelmente um entrevistador via telefone, responda as perguntas e opine. Seu argumento, sua participação é fundamental para que possamos cada vez mais complementar e implementar melhorias nos nossos processos e planos da Celos. Falamos bastante sobre, então, o processo de estratégia, inovações, em resumo, políticas, gestões, 2024. Então, foi o ano para a Celos, pelo que eu pude perceber, muitas melhorias nos processos e a gente conseguiu visualizar essas mudanças, né? Através de uma imagem, através de uma nova identidade visual, através de um plano de previdência. Tem alguma coisa que a gente não citou em 2024 que vocês gostariam de abordar? Internamente, Gil, nós também melhoramos os nossos resultados, né? Por exemplo, nós vamos terminar 2024
muito em função de lançamento de plano de saúde novo, alteração de regra de empréstimos e, entre outras ações, a gente foi atrás digamos assim, de gente que nem tinha o nosso plano ainda, funcionário da Celesc mesmo, fomos atrás para fazer a inscrição, enfim, diversas ações somadas vão fazer com que as receitas, que nós tínhamos uma expectativa de receita, a gente fecha isso em dezembro todo ano, né? Então, em dezembro de 23, a gente tinha uma expectativa de receita para 2024. E nós vamos fechar o ano mais ou menos com 16% a 17% acima do que foi previsto. Então, mostra, a gente não está só inovando, mexendo em processo e tudo mais, a gente está melhorando realmente o resultado da entidade do ponto de vista da gestão, da administração, né? E cumprindo o mesmo orçamento que foi aprovado pelo Conselho Deliberativo. Eles não, a gente não aumentou nada no nosso orçamento. A gente vai cumprir o mesmo custo, mas estamos arrecadando mais. O nosso fundo administrativo, que é o fundo que serve para... É como se fosse uma reserva, obviamente, para a gestão das células, e ele é revertido para essa gestão. Ele estava em 75 milhões em final de dezembro de 23, e era já o maior valor da história. Agora, em fechamento final de novembro, nós estamos chegando a 90 milhões. Então, é um crescimento de 20%. Assim, então, isso tudo é resultado dessas ações de gestão. É importante dizer isso, né? Nós estamos trabalhando nisso para melhorar a gestão da entidade. Mas, claro, 2024 tivemos várias notícias positivas, mas também tivemos alguns desafios. E eu acho que o principal deles foi a implantação dos planos de equacionamento, né, nos dois planos, transitório e misto, do resultado atuarial de 2022, que terminou com déficit. Coube a nós a implantar em 2024. É óbvio que isso gera toda uma inquietação, às vezes uma revolta no nosso assistido, mas é um processo que nós entendemos que foi muito bem comunicado, foi muito bem esclarecido. Infelizmente, o equacionamento ele ocorre basicamente por duas coisas: ou é déficit em razão dos investimentos, ou é a troca de tábua de longevidade, porque as pessoas estão vivendo mais. Então, especificamente, a segunda ainda é um motivo bom, que quer dizer que as pessoas estão vivendo mais, né? O plano de saúde está ótimo pelo jeito, né? Então, assim, é algo que acontece. O importante foi a gente ter atuado, né, junto em todas as células, na verdade, com a colaboração de todos, para a melhor comunicação possível, a comunicação mais transparente possível com o nosso participante, esclarecendo o que estava acontecendo, o porquê estava acontecendo e demonstrando nosso comprometimento em fazer o resultado da entidade ser cada vez melhor. Aí nós vamos continuar trabalhando nesse sentido para 2025, 2026 e o que vem pela frente. Mas desafios outros virão, mas a gente está aí para enfrentar de frente, cada vez mais entregando o melhor resultado para os nossos participantes. Maravilha. Monique, alguma coisa a mais para complementar sobre o planejamento estratégico? Sei que você é a chefona lá que domina todos os projetos, todos os objetivos, que executa, que cobra. Então, por dominar justamente esse processo, por ser a gerente responsável por essa parte estratégica, tem alguma ação que tu acha interessante, que foi realizada, que a gente não citou aqui? Não, acho que assim, a gente conseguiu realizar isso tudo, né? Que nem o Ives comentou, todas os nossos resultados desse ano, porque a gente tem uma equipe engajada, motivada e que corre atrás e que, né, quando precisa a gente está lá trabalhando. Então, assim, eu acho que o nosso planejamento estratégico é muito pensado no nosso participante beneficiário, mas todos os colaboradores realmente estão engajados para fazer acontecer, né? Então, a gente tem um planejamento estratégico desafiador, né, com alguns objetivos estratégicos bem desafiadores, mas a gente está com uma equipe bem unida e com o propósito de conseguir alcançar esses objetivos. Excelente. Essa parte de integração, cooperatividade, então, além com outras entidades, a Celos, então, ela prega muito internamente esse processo de integração, todos conhecendo. Todos os empregados acompanham diariamente, então, todo esse processo e estão ativamente participando na realização. Acho que é por isso realmente o sucesso, realmente, conforme vocês citaram, desses objetivos alcançados, que não teve realmente uma ou duas pessoas, mas as células, de uma forma completa, envolvendo todos os empregados, diretoria, conselhos, todo mundo participando para a realização e fechar 2024 com tantas conquistas e vitórias, conforme vocês citaram. É isso? Exatamente. Ótimo. Chegamos, então, a uma retrospectiva super positiva, realmente, de 2024, mas eu queria saber um pouquinho mais agora, não saber mais, mas ouvir de vocês a mensagem final. Monique, você que acompanhou todo esse processo de 2024, com inovações, estruturas, certificações, políticas,
o que você poderia dizer realmente como mensagem final de ano que você obteve realmente dessa valorização, desse espírito realmente de conquistas? O que você poderia passar para o nosso participante que você espera para 2025? E qual é a tua mensagem de motivação? Já que a gente está em espírito natalino, não podemos encerrar um podcast sem envolver esse lado mais emotivo. Eu acho que assim, a gente pensa em inovação, pensa em tecnologia, mas sempre pensando no nosso participante. Então, é que o participante tenha a confiança que sempre teve nesses 51 anos para esse novo ano, né? Que com certeza a gente tem uma equipe por trás que está trabalhando duro para que a gente consiga atender todas as expectativas. E com certeza 2025 vai ser um ano desafiador, mas também com muitas conquistas, como foi 2024. Ótimo. E Vécio, então para concluir, queria ouvir de você agora qual é a mensagem da diretoria Celos para todos os nossos participantes e beneficiários, considerando tudo que foi alcançado em 2024 e as perspectivas que temos para 2025. Qual é a sua mensagem? Qual é a mensagem da diretoria executiva da Celos? Bom, 2024 foi um ano de diversos sucessos, né, de várias vitórias, até algumas dificuldades, alguns desafios, né, mas isso sempre terão e é importante também para que a gente se aprimore, para que a gente melhore cada dia mais. E para 2025 serão novos desafios e serão, enfim, novos objetivos que a gente vai ter que cumprir. Mas é mais ou menos isso do que a Monique falou. A gente trabalha pensando no participante, a gente tem uma gestão focada nas pessoas. Então a gente foca, obviamente, também no participante, mas também internamente, né, nos nossos processos internos. E nós estamos no ramo da qualidade de vida, como já citei. E é isso que a gente quer trazer para os participantes, seus beneficiários, agregados, mais conforto, mais segurança, mais tranquilidade e passando, né, como eu sempre digo, nós no planejamento estratégico também nós definimos lá 5 valores. A gente tentou reduzir, né, para trazer realmente qual é o cerne do que a gente quer passar. E os 3 primeiros são ética, confiabilidade e transparência. Ética, confiabilidade e transparência. Por que ética, confiabilidade e transparência? São 3 para dizer mais ou menos assim, o recado. Olha, nós levamos o nosso trabalho muito a sério. A gente leva muito a sério o que a gente faz. E a gente trabalha para cuidar das pessoas. E isso vai continuar acontecendo em 2025, em 2026, enquanto nós estivermos ali, inovando, melhorando, crescendo, mas trabalhando cada vez mais para que as pessoas tenham mais qualidade de vida, para que tenham a melhor renda possível, o melhor plano de saúde possível, e a Celos estando à disposição e acompanhando passo a passo dessa jornada, no que for possível a gente oferecer para o nosso participante. E claro, já que nós estamos no final do ano, já deixar, né, Gil, então um Feliz Natal para todos, um Feliz 2025. Ano que vem a gente tá junto aí também para comemorar as vitórias juntos. Maravilha. Muito obrigado, Monique. Muito obrigado, Vécio. Então, estamos chegando ao fim desse nosso mais um episódio do Celos Cast. Esse 4º episódio foi muito especial, porque justamente nós apresentamos para vocês as conquistas, as vitórias da Celos. E o principal de tudo, que todo esse trabalho foi feito especialmente pensando em você, participante. Mas a sua participação é fundamental para nós. Participe, envie sua sugestão de conteúdo para que a Celos possa saber realmente que material que nós podemos elaborar pensando justamente em responder às suas expectativas. Envie seu questionamento por meio dos canais da Celos. Nós estamos em todas as redes sociais, FC Celos, tá? E você também pode mandar por meio do e-mail, podcast@celos.com.br. Não esqueça de curtir esse episódio na íntegra por meio do nosso canal do YouTube, TV Celos, e também acompanhe nossas redes sociais, Stories, Reels, que estão acompanhando no Facebook e também no Instagram. Então, estou muito feliz realmente com a finalização deste ano, com esse assunto tão interessante, tão rico de informações, que mostra justamente que a Celos está preparada justamente para atender a sua expectativa, pensando principalmente na sobrevivência dos planos e no bem-estar de saúde financeira dos nossos participantes. Obrigado pela participação de todos e continue acompanhando os novos episódios do Celos Cast. Até mais!